Mano, o Dragon simplesmente é responsável por o maior efeito borboleta do One Piece. Foi ele o responsável por salvar o Shanks, salvar o Inovok e o Kuma. Então, pessoal, vamos falar aqui de Monkey D. Dragon hoje no vídeo. E tu já metralha o dedo no like aí, já se inscreve no canal do YouTube, já me segue no TikTok, porque o vídeo tá imperdível. Vamos lá então, vem comigo! Você já parou pra pensar que o Dragon, ele foi o primeiro personagem misterioso no One Piece? O Dragon, ele foi o primeiro a criar essa especulação do que ia fazer, do que não ia fazer, desde o capítulo 100. O Gold Roger, o rei dos piratas, ele, com um sorriso, ali quando ele tá sendo executado, e a frase dele, ele mudou uma era, né? Ele mudou uma era dos piratas, né? Mas aí eu te pergunto, será que realmente ele foi o motor dessa era? Será que não existia uma pessoa, um personagem, trabalhando do lado oposto? Um personagem que não estava interessado em fama, nem fortuna, nem riqueza, mas estava pensando em revolução. E esse personagem, pessoal, é Monkey D. Dragon. É o personagem mais misterioso da história do One Piece, tá? Um personagem que foi planejado desde a essência do One Piece pelo Oda, colocado no capítulo 100, salvando o Luffy, sendo importante para todas as decisões. Ele revela para nós aqui, né, nesses capítulos passados, é importante para moldar as novas gerações. Ele salvou o Shanks, provavelmente é ele que vai salvar o Barba Negra, né? A intenção dele, né, ele vendo tudo que está acontecendo em Gold Valley ali, ele não vai ficar nem do lado dos piratas, nem do lado da marinha, né, nem do governo mundial, ele vai se tornar um revolucionário, ele vai querer mudar tudo, vai lutar contra o sistema. Então ele é um personagem aí que a gente tem que dizer assim que realmente é um personagem que trabalhou por trás da trama do One Piece ali e acabou moldando essa era aí onde o Luffy tá com seus companheiros aí. Vamos primeiro falar da personalidade dele, depois vamos indo até a criação do Exército Revolucionário e depois a Akuma no Mi, que eu tenho certeza qual a Akuma no Mi que é dele. Não tem mistério nenhum da Akuma no Mi, tá bom? A primeira aparição que mostra o Dragon como marinheiro é no capítulo 1159, onde ele é apresentado para nós com 17 anos como um jovem marinheiro. Mas eu quero que tu perceba muito bem como o Dragon ele é representado nessa cena aqui. Ele tá apavorado, ele tá vendo o que tá acontecendo e ele já vai fazer o questionamento. Isso aí tá mostrando a personalidade, os princípios que o personagem tem. E presta bem atenção aqui, ó. Aquela munhequeira, abraçadeira que ele tem é exatamente igual a tatuagem que ele tem no rosto. E eu vou te explicar o que ela significa de verdade. Não é nada muito mirabolante. É só uma coisa que fala sobre a personalidade do personagem, tá? Como ele pensa, as atitudes dele, o que molda os princípios e os valores desse personagem. Porque até agora, o Dragon ele era um personagem enigmático. Parecia ser meio sério, carrascão, né? Mas ele é totalmente diferente disso. O que os capítulos estão mostrando pra nós, pessoal, é que o Dragon, na verdade, é um cara justo. É um cara de bom coração. É um cara que pensa nos outros. É um cara que salva os inocentes, que se preocupa com o próximo. E isso fica bem claro nesses capítulos aqui. Então, quando aqui é apresentado para nós o Monkey D. Dragon, que ele começa a ver tudo que está acontecendo dentro de God Valley, e ele se nega a atirar nas pessoas, mesmo que seja com dado tranquilizante, e vai contra as ordens dos seus superiores, já mostra que ele é um cara que pensa nos inocentes. E com certeza, esse foi o motivo que ele entrou para a Marinha. Ele é tipo o Kobe, ele entrou com um objetivo bom, uma ideia boa da Marinha. Só que isso foi se moldando com o tempo, ele vendo toda a corrupção que o governo mundial fez e instalou dentro da Marinha. Então o quadro do Oda ele é muito bom, porque não diz que ele é um cara que vai ser o líder de um exército revolucionário. Franzino como um marinheiro comum, mas não tão comum assim. Que ele percebe o que está acontecendo e vai se questionar. Então, né, ele discute aqui com o superior dele, né? Ele discute, né, que ele fala, são apenas civis. E daí o cara fala pra ele, não questione as ordens, não pensa muito, né? A gente não tem tempo pra isso. Apenas concentre-se na missão. Ele se preocupa com as pessoas, com os civis, e fica questionando ali. Mas pensa no detalhe, ele está sempre preocupado com o esquadrão dele. Ele não quer botar em risco, né? Quando ele vê ali o gás, ele vai até onde aconteceu essa explosão, e é ali que ele encontra a mãe do Shanks, né? Que a mãe do Shanks pede pra ele, né? Que por favor ele cuide das crianças, né? Que não deixa que eles caiam em mãos erradas e pegue alguém de bom coração pra criar eles. E o Dragon, imbuído nesse espírito heróico que ele tem, nesse espírito de justiça e de pensar no próximo, ele acaba, mesmo sem conhecer ela, sem ter algum laço com ela, aceitando salvar essas crianças. E olha pra te ver como o Dragon é um personagem assim, ó, muito complexo e muito importante pra trama do One Piece, porque, pessoal, ele simplesmente tá salvando o Shanks e tá criando todo esse efeito borboleta dentro da história do One Piece. E ele larga o Shanks dentro do baú do tesouro, não pensa no ouro, não pensa em nada, entendeu? E provavelmente a Akuma no Mi que tava ali, ele comeu e brotou o Shanks lá pra proteger. A dúvida é o que aconteceu com o irmão do Shanks, né? Então ele mesmo fala ali que ele não conhece, nunca viu, não conhece seus filhos, né? Mas ele quer ajudar. Então ele pega e se move, e ele fala que se ele não conseguir nem proteger as crianças que ela pediu, ele não tem nada pra fazer ali. E quando o Dragon ele sai nessa corrida contra o tempo pra proteger essas crianças, ele encontra com o Summers. E o Summers recente tinha eliminado uma família ali. E a cena é muito pesada, pessoal, e mostra assim, cara, que personagem massa. Meu Deus do céu, que se tu perceber, todas as pessoas, os civis, eles foram marcados com um símbolo redondo de mira, de tiro ao alvo. Um troço absurdo, não é à toa que eu falei no último review que eu disse que esse aí é o capítulo mais violento que tem na história do One Piece. Ele tá tão apavorado
em trair a marinha, em se meter, ele pensando que todo o esquadrão dele pode ser enforcado. E nesse ponto ele gorfeia. De tão pesado que tá sendo. Não é à toa que vai mudar o personagem e vai transformar ele no que ele é. Né? Um personagem mais fechado. Negas dele ali fala, bah, onde é que tá o Dragon, né? E onde é que tá o Dragon? O Dragon tá acabando de conhecer o Ivankov e o Kuma. Por incrível que pareça, ele vai salvar eles. E olha que efeito borboleta, né? Ele salva o Shanks, que vai ser o cara que vai inspirar o Luffy a se tornar um pirata, que salvou a vida do Luffy, né? E ele salva o Ivankov e o Kuma, que posteriormente vão salvar o Luffy. Né? O Ivankov dentro do Impel Down lá, onde ele conhece o Mugiwara Boy, e depois o Kuma. Né, com toda a backstory que tá tendo aí do Kuma, que faz todo sentido por que ele salvou, né, o Luffy. Não só pela lenda do Nika, né, que ele acreditava e deve ter percebido que o Luffy tinha esse poder, mas porque o Luffy era filho do seu amigo, o cara que salvou a sua vida. E aí ele toma a decisão, né, que mudou a vida inteira do Dragon, que é atirar e matar um Tenryubito, não sabe se matou ou derrotou. E aí ele crava a estaca de se tornar um cara contra o governo mundial, né. E nessa história aí chega os piratas Rocks, chega os piratas do Gold Roger, que é onde ele vai deixar o Shanks pra ser criado, né. É ele no meio de toda essa loucuragem, essa insanidade que é esse torneio aí, né, que é onde provavelmente ele vai encontrar os baús das Akuma no Mi ali, vai comer uma Akuma no Mi lendária. E, cara, é abismal aqui ele protegendo os dois irmãos, o Shanks e o irmão dele, né. Então essa cena é bem emblemática, porque ele abraça as crianças e sai correndo. Esse capítulo 1066, que mostra quando o Dragon vai ao encontro do Vegapunk lá na ilha dele, tem uma parte bem legal, pessoal, que ficou marcado nesse capítulo, que é nesse momento ali que o Dragon, ele vê toda a destruição de Ohara, dos inocentes que morreram pelo Buster Call, que ele decide criar um exército revolucionário. Antes não existia um exército. E pra te ver, ó, desse tempo até o tempo que aconteceu um incidente em God Valley, se passou anos. 10, 12, 15, 20 anos. Passou muito tempo. O Dragon, ele percorreu vários caminhos, né? E isso tá envolvido com a Akuma no Mi dele, eu tenho certeza. Então ele conheceu bastante da história, pesquisou, né? E é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui, da personalidade do Dragon. Quando ele fala que vai criar um exército revolucionário, o Vegapunk fica surpreso, porque o Vegapunk fala, bah, mas logo tu, um cara que não gosta de guerras, que é contra a guerra, um cara pacificador, um cara do bem, que pensa no próximo, criar um exército. Isso aí tá ligado, pessoal, a uma reviravolta do personagem, ao extremo que ele chegou, que não tem outra saída. E agora que eu puxo o gancho pra vocês, que isso aí tem a ver com a tatuagem que ele tem no rosto agora. Porque na execução do Roger, há 22 anos atrás, ali quando ele presenciou a execução do Roger, ele não tinha tatuagem. Então provavelmente o que aconteceu depois da morte do Roger foi pra falar com o Vegapunk, e ali ele decidiu pegar e criar o exército revolucionário, e nessa parte aí que ele decide fazer a tatuagem, que eu vou te explicar. O porquê da tatuagem do Dragon, o que essa tatuagem quer dizer? Pessoal, se vocês analisarem o capítulo 1159, o Dragon tem no braço dele o símbolo que é a mesma coisa da tatuagem. E aqui no capítulo 1066, é a mesma coisa, só que tá na perna dele. Então é um símbolo que ele carrega bastante tempo. É um símbolo que expressa o que o personagem é. Não tem a ver só com algum poder, alguma coisa. E eu tenho duas opções aqui, o que pode ser. A primeira opção é que o Dragon, junto com o Luffy, provavelmente o Garp, eles são descendentes do povo da civilização de Shandora. Tá? Por causa de toda a aparência que tem, né? Das tatuagens, sempre o mesmo lado, a forma, os desenhos, né? O arquetipo do Dragon é muito parecido com o Viper, de Skype. Olha, Skype, é sempre aparecendo. Skype é um divisor de águas em One Piece, pessoal. O cara que exclui Skype em One Piece, ele tá fechando o olho para tudo que Skype revolucionou. E eu vou fazer um vídeo uma hora dessa explicando a importância de Skype no mundo do One Piece. Vamos trabalhar com a hipótese mais certa aqui, que a mãe do Dragon, ela é uma Shandoriana. Ela é de Shandora. Né, que o Garp, nas suas funções ali, acabou conhecendo ali uma gata lá, de asas, né, e acabou casando com ela, ficando com ela. Só que o Dragon, como ele é um mestiço, ele não nasceu com as asas. Então ele conhece essa história, essa cultura, e carrega esse símbolo aí, tá? Só que esse símbolo, pessoal, na obra não foi explicado ainda o que ele significa. Dessa tatuagem do Dragon, esse símbolo que acompanha ele desde os 17 anos e provavelmente antes, que é bem sensacional. O Felipe Honório fez um vídeo, eu concordo plenamente, ele fez uma pesquisa, vou deixar o link aí pra vocês, tá? Do vídeo dele, onde ele explica melhor. Eu vou só fazer aqui, dar um peteleco, assim, pra explicar pra vocês. Esse símbolo que o Dragon usa, ele tem muito a ver com o povo viking. As runas, uma escrita runas, são simbologias. E essa runa que o Dragon tem um significado. E ela é exatamente o que tem a ver com a personalidade do Dragon. Entendeu? Então, assim, ó, o que ele comenta ali no canal dele, né? Que o Oda pegou 2 tipos de runas, fundiu e criou um conceito. Então ele desmembra ali e explica o que significa isso aí. Essa runa aí, pessoal, ela significa que aonde há vontade, há caminho. Tu vê ali da cena dele correndo, a vontade, o caminho dele correndo, salvando os bebês, cara, chegou a me arrepiar aqui, tipo, muito massa, né? Então, faz sentido, né, com a personalidade do Dragon, né? Ela tem um significado, essa frase, essa rúnica também, mais profunda. Ela significa que ao invés de tu adivinhar o que está por vir no futuro, ela te ajuda a tomar as melhores decisões
diante de questões difíceis que irão surgir para que o futuro seja cheio de realizações. É o efeito borboleta. Cara, não tem, assim, é genial. Felipe Honório, muito obrigado pelo vídeo aí, porque quando eu vi isso aqui há uns anos atrás, abriu minha mente, né? E agora com tudo isso aqui que tá acontecendo no mangá, é exatamente o efeito borboleta que o Dragon causou na vida ali, na jornada, na aventura do Luffy, né? Só que eu vou além, pessoal. Eu tô só resumindo pra vocês olhem depois o vídeo do Felipe Honório, que nesse vídeo ainda ele fala que tem um momento certo pra te fazer essa tatuagem. Existe um momento certo, um momento chave, pela história mitológica das runas, baseado nos povos vikings. E quando que é que tu faz essa tatuagem? Olha só o significado. O momento certo de fazer essa tatuagem, ela deve ser feita antes de iniciar algo que representa um momento da vida em que não existe outra saída senão avançar em outra direção. Então a tatuagem, ela é feita quando tu resolve mudar totalmente a direção de onde tu estava indo. A revolução. Tu se tornar um revolucionário porque não existe outro caminho para isso. Que é o que ele percebe ali conversando com o Vegapunk. Quando ele fala, não tem outra saída, até o Vegapunk questionou ele, mas tu é um cara contra a guerra. Mas eu vou criar um exército que vai mudar o mundo. Então aí ele decide fazer a tatuagem, porque ele conhece o símbolo, o que significa esse símbolo, e que é pessoal dele. Então ele tatua o símbolo da rúnica nele, que é para criar essa mudança onde ele vai se tornar o líder do maior exército do One Piece. Muito legal, né, pessoal? Então essa é a minha opinião, eu acredito muito nessa teoria aí, e tu vê que o Dragon tá por trás de tudo isso, como eu falei no início do vídeo. Ele é o motor dessa geração de piratas. Ele é o motor dessa história. E aqui, agora no final, pessoal, vou falar da Akuma no Mi. Por que eu quero falar assim, deixei a Akuma no Mi do Dragon por último? Porque, pessoal, pra mim a Akuma no Mi do Dragon nunca foi uma dificuldade de se entender o que ela é. A Akuma no Mi do Dragon não é logia. Tira a logia da tua cabeça. A Akuma no Mi do Dragon é uma zoa mística. Ancestral raríssima. E ela é o Ryujin. Ela é o dragão celestial Ryujin. Os golpes que o Sabo usa, Ryu, tem a ver com a fruta do Dragon. O próprio barco do Dragon, ele é exatamente a forma do dragão Ryujin. E o dragão Ryujin na mitologia, ele tem o poder de mexer com tempestades, com as marés, de criar trovões. Ele é um deus supremo dos mares. Deixa os teus comentários aí se tu quer que eu faça um vídeo explicando melhor essa parte da Akuma no Mi do Dragon, que eu dei só uma palhinha aqui pra vocês, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, deixa a tua opinião aí, e eu me despeço de vocês com essa imagem do personagem que eu tô apostando aí que vai ser a mudança do One Piece, tá? Tá aí, eu espero que vocês gostem, e prestem bem atenção nessa cena, há mais de 25 anos atrás, pessoal. Um personagem lendário que hoje tá tendo destaque no flashback, Monkey D. Dragon. Tá, pessoal? Muito obrigado, deixa o teu like aí, e até a próxima. Isso. 誓いのうねり人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。入るぞ。